Olá, pessoal. Na aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre textura. Textura, ela é bastante importante e versátil na computação gráfica. Ela é uma maneira simples e barata de você colocar mais detalhe, mais realismo nos objetos, né? Ela serve não só para você colorir, né, um objeto, mas você pode alterar, inclusive, as normais dos objetos, as posições dos vértices, mudar a transparência. A ideia de textura é você imaginar, é como você pegar uma parede em branco e aplicar um papel de parede. Vamos relembrar, né? Se você tem um objeto como um cubo, uma esfera, um modelo de um objeto, como a gente está vendo, você constrói esse modelo em 3D, e o máximo que a gente viu até agora é que você pode definir uma cor e com efeitos de iluminação você pode mudar, colocar reflexo. Mas imagina que eu quisesse um objeto todo desenhado, né? Como uma parede de tijolos ou uma xícara, como aquele bule que a gente costuma ver, o teapot, como a gente costuma ver em computação gráfica, mas a gente quer ver ele todo desenhadinho, como uma louça chinesa. Você já imaginou você criar todos esses desenhos em termos de vértices e modificar, né, vértice a vértice, cor a cor, para pintar esse objeto, ficaria muito trabalhoso. Então a ideia de textura é isso, a textura ela pode ser uma foto, ela pode ser capturada com um dispositivo e ela vai ter aquele detalhe que você quer colocar no objeto. Então, essa ideia do papel de parede é um jeito de você imaginar a textura. Uma outra forma seria, por exemplo, num objeto, você imaginar que é um adesivo, que você vai colar esse adesivo e vai mudar, então, não só pode mudar as cores, mas como eu disse, pode mudar a superfície e isso traz todo o realismo e o detalhe para uma cena de computação gráfica. Então, esse é um exemplo, né, dessa ideia, né? Imagina que aqui é seu papel de parede ou seu adesivo e essa textura aqui, o que você está fazendo é mudando as cores, né? Aplicando essa textura, esse que é chamado de color map, no seu modelo. Um outro tipo de textura a gente chama de bump map, é a ideia agora você tem aqui um mapa onde você vai definir como é que as normais da sua, da sua superfície aqui no seu objeto vão ser alteradas de acordo com esse mapa. A gente pode ter também um displacement map. Esse displacement map a ideia é que você agora vai deslocar os vértices da sua superfície de acordo com esse mapa. Desloca a posição dos vértices. Ou ainda você pode ter um alpha map, que é um mapa que vai definir a transparência, né? Então você pode alterar a transparência de alguns na superfície do seu objeto, de acordo com esse mapa a ser aplicado, então. Esse mapeamento de textura, né, a gente pode pensar em texturas 1D, 2D ou 3D. Então, você tem um espaço de textura com coordenadas agora STR que estão nesse intervalo de 0 a 1. Né? Então, ele é normalizado. Então, a coordenada de textura é agora mais um atributo do vértice. Assim como o vértice tem a cor, a posição e sua normal, ele tem também uma coordenada de textura. E qual que é a ideia? Eu tenho essa aqui minha textura, no caso aqui 2D, então com coordenadas ST, e eu associo, então cada vértice do meu modelo, ele passa a ser associado a uma posição na minha textura, nessas coordenadas aqui normalizadas de 0 a 1. É importante entender que não obrigatoriamente eu tenho a mesma forma, sendo as mesmas coordenadas, não obrigatoriamente mantém a
a minha forma. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu polígono original, esse é o meu modelo, e aqui eu tenho a minha textura. Eu determino o mapeamento dos vértices do meu polígono na minha textura. Aqui eu determinei, por exemplo, né, enquanto o vértice 1 eu estou colocando ele aqui na posição aqui 00 da minha textura, o vértice 3, por exemplo, eu estou colocando na posição meio da minha textura. Por isso que ele chega aqui no meio do meu espaço de textura, que está normalizado de 0 a 1. Né? Agora, veja, nesse caso, eu tenho aqui um triângulo, mas veja que os vértices aqui, eu estou posicionando ele, eu defino. Então, eu posso ter uma espécie de stretching, eu tenho uma alteração da minha... no meu polígono, é como se eu tivesse, imagine então, como se eu estivesse pegando a minha textura aqui, que é o meu adesivo, e eu posso esticar, eu posso deformar a minha textura para caber nesse meu polígono, né? Mais ou menos essa é a ideia. Né? Existem duas formas, dois algoritmos para você aplicar texturas, né? Existem as texturas a partir de imagens, então o que eu tenho é um array, né? Um array n-dimensional e são imagens que podem ser sintéticas ou capturadas. Elas podem então simular, como a gente viu, podem simular uma pedra, tijolos, algum material, podem simular essa rugosidade de uma superfície, né, na forma de uma imagem. Mas eu também posso ter texturas procedurais, que são definidas, na verdade, por funções matemáticas. Então, o que eu defino, o que eu tenho não é uma imagem que eu mapeio, mas é uma função que vai me dizer como é que eu vou mapear, como é que eu vou alterar, como é que eu vou alterar o meu modelo, quais vão ser as coordenadas de textura que vão caber a cada um dos vértices do meu modelo. E quem vai dar esse mapeamento é uma função e não uma imagem. Temos que pensar o seguinte, né? Quando eu fizer esse mapeamento, o que vai acabar acontecendo é que eu posso ter um valor flutuante, já que vai de 0 a 1, né? E como é que eu escolho de fato qual é o valor que eu vou aplicar da minha textura, que a gente chama de texel, que é o elemento da textura, né? Qual é o elemento de textura que eu vou aplicar na minha imagem, no meu modelo. Eu posso usar o vizinho mais próximo ou eu posso usar a interpolação. O tipo dela vai depender se é um D, 2D ou 3D, né? Ela vai ser uma interpolação linear, bilinear ou trilinear. Aqui vai ficar mais claro. Então, veja, aqui eu tenho a minha textura, com os meus elementos de textura, meu texel, né? Cada um desses elementos aqui. E quando eu calculo o meu modelo aqui, o pixel, ele cai aqui entre esses 4 elementos de textura, mas como ele caiu mais próximo a C3, eu vou então usar esse elemento de textura no meu pixel. O que vai acontecer é que a gente tem esse efeito pixelado. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas eu enxergo os quadradinhos, né? Já se eu usar a interpolação, o que acontece? Quando eu calculo a minha coordenada de textura cai aqui, eu, na verdade, eu faço uma interpolação, primeiro nesse sentido, entre C1 e C3, entre C2 e C4, e depois eu faço uma interpolação nesses dois resultados. A textura resultante é essa daqui, né? Minha cor resultante. Veja que ela não é nenhum dos 4, né, elementos de textura aqui. Ela é justamente uma interpolação. Isso faz com que eu elimine aquele efeito pixelado e eu fico com a imagem suavizada, né? Ainda a gente tem que pensar como é que a gente trata se por acaso eu tiver um mapeamento que cair fora do intervalo 0,1, né?
Lembra que a gente viu isso também em processamento de imagem quando a gente falava em filtragem e na convolução, né? Então, o que que acontece? É fora do meu intervalo definido, eu posso ter alguns tratamentos. A princípio, o OpenGL tem esse tratamento, que é colocar uma cor homogênea fora, né? Mas eu posso ter aqueles que a gente viu também, que ou eu repito meus valores da borda, repito eles fora do intervalo, ou eu faço aquela repetição, né, como azulejos de uma parede, como a gente viu, eu repito, ou eu posso ter a repetição espelhada. Com relação à textura procedural, a gente pode ter algoritmos bem sofisticados para conseguir efeitos realmente impressionantes com relação a essas texturas, né? Aqui tem um link, então, para um repositório onde várias dessas texturas procedurais estão disponíveis, tem o código e você vê o efeito conseguido, né? Então, dá para fazer muita coisa a partir de funções matemáticas. Com isso, eu encerro esse tópico de texturas, né? E é isso.